Oi, pessoal. Vamos entrar de novo. Estávamos com algum problema técnico aqui na live. Vamos mais uma vez aguardar aí nossos convidados. Tê-los o mais breve possível aqui na live. Estávamos aí com algum tipo de interferência, algum delay. Então eu vou reiniciar. Gi, Oi. então, caímos aí, né? Vamos ver se agora a gente consegue dar uma otimizada aí na nossa transmissão. Se a gente não tem mais problemas, podem ir chegando aí, pessoal. Acho que muita gente já conseguiu aí retomar. Vamos ver se o nosso outro convidado também já está, ainda não. Ele deve estar chegando. Então, eu estava falando, né, gente? Então, hoje o tema da nossa live é a sustentabilidade. Então, estava falando que a gente tem, inclusive, uma campanha, o Despertar Sustentável, Juntos por um Bloco Operatório Verde, da SOBEC. A gente tem feito algumas inserções aí no nosso, no nosso site, na mídia, né, Gisele? A gente tem tentado chamar a atenção do profissional do bloco operatório para essa realidade, que é inevitável, gente. A gente precisa estar aí com uma mentalidade mais sustentável para que a gente possa, né, pensar aí num futuro mais viável, do ponto de vista econômico, ambiental, social. Então, tudo isso a gente também vem trazendo dentro dessa campanha. Então, nós estamos no segundo ano dessa campanha. Essa campanha ela tem aí atingido algumas proporções desde o nosso simpósio do ano passado e nós temos continuado sempre com com esse tema, porque ele vai ficar aí ainda durante muito tempo em destaque. E aí, nós vamos então pedir para a nossa audiência, que hoje está aí nos acompanhando nessa noite de terça-feira, para vocês poderem mandar perguntas e também poderem interagir com os nossos convidados, né? E a gente vai então ir trazendo as perguntas conforme a live for evoluindo aí. Então, eu quero dar as boas-vindas. Gisele quer falar um pouquinho, contar um pouco aí da sua experiência, por que você chegou aí nesse momento da sustentabilidade na sua vida? Então, Débora, queria agradecer o convite e dar boa noite a todos que estão aqui presentes. A questão da sustentabilidade surgiu, né, logo quando eu comecei a minha carreira no centro cirúrgico. Eu acho que está tendo interferência de algum microfone. Eu acho que era bom deixar no mudo os outros, ver se melhora. Acho que agora melhorou. Então, Isso. quando eu iniciei minha carreira no centro cirúrgico, eu comecei a observar, né, o tanto de materiais que eram descartados na robótica também. Agora, na robótica, eu vejo a quantidade de materiais que são descartados, a questão do gasto energético, do gasto com água, o gasto com insumos. Né? Então, eu comecei a estudar essa temática depois que eu entrei na robótica, né, nos últimos anos, porque eu fiquei muito incomodada com a questão do tanto de descartáveis que a gente tem, né, na cirurgia robótica. E eu comecei a estudar, estudei alguns relatórios internacionais e vi que fora do Brasil isso é muito forte, essa pegada, né, carbon free é muito forte. E comecei a estudar essa parte, né, para poder tentar trazer isso para os meus alunos e incorporando isso nas minhas aulas. Muito bom. Também é um desafio, né? Eu também dou aula, também a gente trazer esse tema, essa temática para os nossos estudantes é sempre desafiadora. Mas isso também parece que vai clareando na mente deles. E como também essa realidade já está no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe com tanta clareza. Evandro, quer contar um pouquinho da tua experiência? Como é que você chegou nessa questão da sustentabilidade aí na tua vida? Boa noite, Débora. Boa noite, Gisele. Para mim é um prazer. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui na noite de hoje. A sustentabilidade para a gente aqui no Hospital Moinhos de Vento ela é algo muito presente desde sempre. Ela tá no DNA da instituição. Uma instituição que esse ano completa 98 anos. Uma instituição de grande porte. Nós temos hoje 538 leitos instalados, trabalhando com uma taxa de ocupação bastante alta. Depois da pandemia, a gente não baixou de 90% de ocupação média para esses 538 leitos. O nosso ambiente cirúrgico, de salas cirúrgicas, é de 18 salas, mais salas de endoscopia, mais salas de parto. Então, temos uma geração, né, de resíduo hospitalar bastante acentuado.
E o nosso projeto ambiental é um projeto já com mais de 10 anos. A gente iniciou isso lá atrás, praticamente em 2013, 2012, focado realmente em soluções diferentes para aquela geração de resíduo muito volumosa que nós tínhamos. Nós fomos, para se ter uma ideia, o primeiro hospital que em 2017 criou uma central de transformação de resíduos hospitalares internamente. Hoje, a gente tem 100% do nosso resíduo reciclável de papel e plástico e orgânico que não sai mais de dentro do hospital. Ele é todo transformado aqui dentro, ele gera insumos e gera adubo, por exemplo, aquilo que é de resíduo orgânico, ele é compostado e gerado um adubo, onde nós utilizamos os nossos. E o que é resíduo plástico e resíduo de papel, ele serve como insumo para a elaboração de sacos de lixo e papel higiênico, por exemplo, em áreas de circulação. Então, para esse tipo de resíduo, a gente já tem 100% de um trabalho feito internamente, não onerando o aterro sanitário com envio de resíduo para fora do hospital. Obviamente que o volume de resíduo comum, resíduo infectante, resíduo químico ainda é alto. A gente ainda não tem uma solução para esse tipo de descarte, ainda utilizamos do descarte regular. Estamos trabalhando em soluções para que isso também possa ser transformado aqui dentro, e para esses três tipos de resíduo, a gente trabalha numa ideia de transformação em energia, talvez geração de vapor para aquecimento de água, mas isso é um projeto que está em andamento, é uma entrega futura. Mas a questão da sustentabilidade, ela entrou nas nossas vidas, entrou na minha vida enquanto diretor do hospital, mais ou menos por aí, por uma necessidade que a gente tem, termos isso no nosso histórico, no nosso DNA, de sermos uma empresa próxima ao meio ambiente. Nós vivemos nesses 10 anos um projeto de gestão ambiental, onde agora o momento é o momento de neutralização do nosso carbono emitido. Nós fomos o primeiro hospital da região sul do Brasil a realizar o inventário de gases de efeito estufa. Então a gente já sabe o quanto a gente emite de gases poluentes ao meio ambiente anualmente, e temos um projeto de descarbonização que tem como objetivo até 2027, que é o ano do centenário do hospital, a gente se apresentar como uma instituição de carbono neutro. Então temos N ações aí nos três escopos, né, 1, 2 e 3, do processo de descarbonização, visando sermos uma instituição de carbono neutro. Então é uma jornada longa, uma jornada bacana, uma jornada altruísta, que pensa realmente, e o propósito do nosso hospital é cuidar de pessoas, e a gente pensa que não basta cuidarmos de pessoas somente aqui dentro, temos de cuidar também do mundo onde essas pessoas habitam, para que a gente possa ter a perenidade das próximas gerações. Então esse é o compromisso que a gente tem, de cuidar de pessoas, de cuidar principalmente do meio ambiente onde elas residem. Muito bom. Vamos então fazer aí, enquanto o pessoal vai aquecendo, vai mandando as perguntas, o pessoal também está pedindo depois, se possível, alguma referência aí sobre o tema. Só uma pergunta, Evandro, esses dados do Hospital Moinhos de Vento, enfim, eles estão publicados, eles são disponíveis assim, é de domínio público, esses programas, e quais os resultados eles têm alcançado, até mesmo para motivar, talvez, os outros parceiros? Sim, são todos dados públicos, Débora. Nós somos uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, mas que publicamos todos os nossos resultados, sejam eles de desfechos médico-assistenciais ou de resultados econômicos, resultados financeiros, e também das questões de ESG, principalmente o aspecto ambiental, social e de governança. Então, na própria página, no próprio site do hospital, nós temos uma aba de responsabilidade ambiental, onde todos esses projetos estão descritos no detalhe. A gente tem, por exemplo, agora um projeto que é um dos últimos projetos que a gente lançou dentro de uma linha de neutralização de carbono, que ele vai ser mais ou menos a cereja do bolo para a gente chegar até 2027 como uma instituição de carbono neutro, que é o que a gente chama de projeto Certidão da Vida, que é uma parte de reflorestamento, onde a gente está plantando árvores a partir do nascimento dos bebês na nossa maternidade. Para cada nascimento, para cada bebê nascido, a gente emite uma certidão da vida, uma espécie de uma certidão de nascimento, que a família leva para casa junto com o bebê, e ao mesmo tempo a gente planta uma árvore em nome daquela criança. Então é um projeto de 5 anos, onde nós plantaremos 20 mil árvores para 20 mil bebês nascidos aqui no hospital. E isso será a cereja do bolo do projeto de descarbonização,
Mas muito mais do que isso, né? A gente está querendo associar essa ideia a uma prática de educação junto à sociedade, para criar esse vínculo de uma vida humana que está nascendo e uma vida vegetal que também nasce. Então são projetos mais ou menos nessa linha, e todos eles publicados, todos eles de domínio público e à disposição de quem tiver interesse de conhecer, até visitar pessoalmente aqui conosco em Porto Alegre. Muito bom. O pessoal está assim elogiando muito essa iniciativa, né? Realmente o projeto todo é muito bonito. Então isso realmente, né, tem um valor aí, né, inestimável. Gisele, vamos ver, né? Vamos conversar um pouquinho sobre sustentabilidade no centro cirúrgico, que é um desafio. Como é que poderia ser estruturado um projeto de sustentabilidade no centro cirúrgico? Será que, por exemplo, se a diretoria ainda não tem essa visão, ainda não está tão engajada nas questões de ESG da instituição, como é que a gente pode levar isso, fazer uma proposta do zero, assim, né? Vamos ver. Bom, é um desafio grande, né, Débora? E o Evandro sabe bem como desafiador é, mas o principal é, né, o gestor levar condições para que essa pauta ECG seja discutida na diretoria, levar essa demanda, e essa demanda tem que ser discutida e entendida e aceita na instituição, né? E aí o gestor tem que apresentar o conceito ECG adaptado à realidade daquela instituição, né? Mapear todo o cenário atual, né? Os tipos de resíduos, qual que é o tipo de consumo dentro do hospital, quais são os desperdícios, as oportunidades de economia, né? E também fazer uma coisa simples, que é realizar benchmarking em outras instituições, que muitas vezes as instituições têm, né, exemplos simples de outros hospitais que adotam práticas sustentáveis. Então, isso ganha força muito à instituição, né? Depois dessa parte, né, estrutural, a gente precisa definir um projeto piloto, a gente precisa escolher ações simples iniciais ali de baixo custo, mas que tenham uma alta visibilidade, um impacto grande, que seja mensurável para a instituição, né? Vamos supor, né, escolher um projeto piloto de coleta seletiva em 2 salas cirúrgicas, né? Uhum. Estabelecer um protocolo de descarte correto para os lixos infectantes, né, para os resíduos infectantes, trabalhar a questão reduzir os descartáveis não essenciais, implementar essa campanha também de uso consciente de energia, de ar-condicionado, e escolher metas simples, tá? Uhum. Depois disso feito, eu preciso que a equipe, né, entenda o conceito ECG e que eles entendam e apoiem a causa, né? Eles precisam entender todo o projeto, com treinamentos curtos, práticos ali, criar uma identidade visual muitas vezes para o projeto e nomear os multiplicadores ECG dentro do centro cirúrgico, né? Uhum. E aí, depois disso, eu vou o quê? Depois que eu rodei meu projeto piloto, eu vou mostrar para a diretoria, através de dados, indicadores, gráficos, né, palpáveis ali, que o projeto deu certo, né? Vamos supor, né, uma porcentagem de descarte correto, né, como que foi a redução dos infectantes, o volume de recicláveis, né, coletados, qual que foi a economia gerada, né? Isso tudo mostrar através de gráficos, fotos, como que foi esse envolvimento da equipe. E a partir daí eu vou transformar o meu piloto, vou tentar estender isso para todas as salas cirúrgicas e depois eu vou escalar isso para o hospital, né? Criar uma política ECG interna de sustentabilidade, levar isso para a diretoria e mostrar que realmente vale a pena. E é importante que você falou, valorizar as iniciativas e também devolver isso para a equipe, porque às vezes ela está Sim, engajada, mas ela não recebeu nenhum resultado. Será que está dando certo? Porque às vezes a gente quer entrar ali num projeto, mas fala, mas eu não estou vendo nenhum impacto, não está dando nenhum resultado, então para que eu vou me engajar? Então, sempre devolver isso para a equipe é uma forma também interessante de manter a equipe engajada. E também, vocês acreditam que assim, os profissionais de saúde eles têm um bom conhecimento das causas de sustentabilidade, tanto as causas talvez ambientais sejam mais evidentes, mas também as sociais, de governança, o nível de conhecimento dos profissionais de saúde, ele é satisfatório para que a gente possa estabelecer essas discussões dentro dos ambientes hospitalares? Como é que é o treinamento, né, para essa sensibilização? Como é que vocês acreditam? Acho que dá também para o Evandro falar, né? Como é que foi lá no hospital para sensibilizar os profissionais e eles se engajarem nessas causas? Bom, a Gisele tocou em pontos muito importantes ali, quando ela fala na ideia permear de cima para baixo, né? Isso tem que ser, assim como em qualquer ponto da liderança, ele tem que ser inspiração.
A liderança tem que ser inspiração para o restante da organização para que isso aconteça. Não pode ser somente mais uma sigla, mais uma mesmice, mais uma nova onda. Não, ESG tem que ser algo que seja genuíno. Eu tenho que acreditar nisso e fazer com que o meu público acredite. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim como tudo na liderança, a gente tem que ser inspiração para a nossa equipe, para o nosso time e para a organização. E aí, quando tu perguntas, Débora, como é que a gente faz para multiplicar isso, isso é treinamento, treinamento, capacitação e mais treinamento. Não tem outro jeito. Realmente é comunicar, é falar, é colocar em sala de aula, é usar exemplos práticos, usar a política de dados e fatos, mostrar que realmente os números melhoram dependendo da ação que se está tomando. Então, é muito disso, é de ser inspiração, de ser muitas vezes transpiração e muita educação. Aqui no hospital, a gente conseguiu uma adesão muito forte. Eu sempre brinco que as causas ambientais aqui elas são muito queridas por todos. Quando a gente fala em projetos ambientais, em ações ambientais, existe uma mobilização muito forte de todo o efetivo do hospital, porque é meio que uma área queridinha de todos. Porque o desfecho é um desfecho muito bacana. As soluções são soluções inovadoras, são soluções que trazem prazer para a instituição. Então, acaba que vira um grande senso comum de algo do bem, de uma corrente do bem. E a gente está incentivando agora, com apoio muito grande da nossa gerência de enfermagem e da nossa superintendência assistencial, aquilo que a gente tem chamado de enfermagem planetária. Isso é uma discussão que tem se falado muito, está muito em voga esse termo e esse tema. E, a gente tem que pensar que a enfermagem é o maior contingente que se tem dentro de um hospital. Hoje nós somos aqui praticamente 4.700 colaboradores e boa parte desses colaboradores estão na linha de frente assistencial. Sim. Então, esse engajamento, essa conexão das áreas de apoio, da área ambiental com a área de enfermagem, ela é de suma importância. Então, a gente está iniciando esse trabalho de enfermagem planetária, trazendo realmente todo o corpo de enfermagem para dentro dos assuntos ambientais, mas numa lógica de educação, de informação, de comunicação, de levar as pessoas para dentro da área, levar as pessoas para dentro da nossa central de transformação de resíduos, entender como é que funciona a originação de resíduos lá nas unidades de internação, lá nas CTIs, lá no centro cirúrgico, como é que aquilo que é originado lá nas unidades assistenciais termina dentro de uma central de resíduos. Levar esse povo todo para dentro da nossa estufa agrícola. Sim, nós temos uma estufa agrícola aqui dentro do hospital, onde a gente faz e pratica oficinas ambientais com colaboradores e com pacientes. Então, acho que esse é o ponto da inspiração, da liderança e da comunicação com a educação. Isso que o Evandro falou é a verdade pura e nua, né? Porque assim, o gestor ele tem que sensibilizar a equipe, né? O colaborador ele tem que entender o porquê que ele tem que fazer aquilo, né? E levar ele nesses pontos onde que os projetos estão sendo desenvolvidos é maravilhoso, porque ele vai ficar sensibilizado e ele vai pensar na família dele, nos filhos, nas próximas gerações e no próprio ambiente que ele está vivendo. Será que daqui 10 anos, daqui 20 anos, como nós estaremos vivendo? Né? Então, assim, trazer realmente essa parte emocional, não só a parte técnica do que ele tem que fazer, mas tocar, né, e sensibilizar esse colaborador. Até teve um comentário aqui, uma pessoa falou, acho que é a Lê, na instituição que ela trabalha, reaproveitamos a água da chuva para a limpeza. Também teve um outro comentário que alguém falou também que na maternidade, quando nasce o bebê, é entregue uma muda de árvore para o casal, enfim, para a mãe, para que ela possa simbolicamente também levar, né, como um símbolo aí e também fazer o plantio. Então, isso é bem interessante. Tem uma pergunta que eu acredito que foi aí pautado justamente nesse projeto, Evandro. Esse projeto acho que do plantio de árvores, enfim, foi através de alguma empresa? Foi terceirizado ou foi os profissionais do próprio hospital? Eu estou achando que é esse projeto que você falou, né, dessa questão da maternidade. Isso aí, acho que isso sensibiliza, né, o público. E acho que é interessante, né, pegar um tema que é sensível e trazer isso para uma questão que a gente quer motivar a pessoa, né? Então, a dúvida é essa também. Muito bem. O projeto ele é totalmente desenvolvido aqui internamente, dentro do nosso hospital, dentro da minha superintendência, com a área de gestão ambiental.
Como eu falei, ele é parte de um grande projeto, que é o projeto de neutralização de carbono. Essas 20 mil árvores plantadas, elas farão parte do nosso inventário. Imaginem que essas árvores, elas plantadas, elas crescem e elas vão sequestrar carbono do meio ambiente. Então, isso tem a ver com o cálculo que é feito. Essas 20 mil árvores ajudarão a gente, dentro do escopo 3 do inventário de gás de efeito estufa, a neutralizar parte do carbono. Então, não é somente plantar uma árvore, é plantar uma árvore, gerar uma conexão com a família, mas sim fazer parte de um projeto institucional que visa a neutralização de carbono. Então, é uma questão ambiental e social envolvida. Obviamente, quando a gente fala em plantar 20 mil árvores, isso tem custo. E outra, eu não posso plantar uma árvorezinha desse tamanho, né? A gente está vinculando isso a uma vida que nasceu. Aham. Eu não posso correr o risco de perder uma árvore dessas daqui a uns meses. Tem que ser uma árvore plantada já mais robusta para que ela não corra riscos de ser perdida. Ah, Então, tem um custo de se adquirir essa planta, um custo de se manter essa planta, porque, para vocês terem uma ideia, a família que leva a certidão para casa, ela tem um QR Code onde ela faz a localização dessa árvore. E essa árvore está sendo plantada numa reserva nativa que a família pode visitar. E a árvore estará lá, a árvore do teu filho estará lá vinculada visualmente a ele vai poder acompanhar o crescimento dela. Então tem um custo para isso. E seria um custo bastante elevado, imagina, plantar e manter 20 mil árvores. Aí a gente fez mais uma pegada desse projeto, que é uma pegada de conexão com o nosso ecossistema de parceiros. Hoje nós temos 16 empresas que são do nosso ecossistema de fornecimento de insumos, de serviços. Nós temos desde laboratórios até empresas de construção, que são parceiros do projeto e nos ajudam a viabilizar o plantio e a manutenção dessas 20 mil árvores. Então, ele não foi nada feito fora do hospital, foi concebido e gerado dentro da estrutura de gestão ambiental, e ele é mantido com apoio de parceiros que são fornecedores regulares de várias linhas do hospital, desde multinacionais até pequenas empresas aqui do nosso entorno, que fizeram questão de participar de um projeto que é um projeto tão bacana. E as marcas dessas empresas estão do nosso lado em toda a divulgação que a gente faz desse projeto. muito bom. Gisele, tem uma pergunta aqui da Cat. Ela pergunta assim: como lidar ou como lidaram com os receios da equipe quando começaram com os projetos? Existem receios, assim, por exemplo, quando você propõe um projeto, por exemplo, de enfim, resíduos, descarte de resíduos de forma mais sustentável, reciclagem, reaproveitamento de água. Isso gera algum tipo, vocês veem que isso pode gerar algum tipo de ansiedade? Como é que a gente pode lidar com isso? Então, a gente vê uma certa resistência também, porque é mais uma atividade para a equipe prestar atenção, né, Sim, aham, realizar. Só que se a gente inicia o projeto, Débora, com uma sensibilização, né, e dando toda a explicação, os conceitos técnicos, né, envolvendo essa equipe e também favorecendo essas equipes que estão tendo uma boa performance. Porque se a gente rodar um projeto piloto em algumas salas e ele ter uma visibilidade muito boa, ter um impacto muito bom e a gente conseguir palpar, não só financeiramente, mas o impacto que ele está causando no meio ambiente, essa equipe vai ficar muito feliz com esse resultado, né? E a gente vê isso claramente no dia a dia. Então, o início é a sensibilização, o treinamento, porque às vezes o gestor ele coloca o projeto, mas não explica o porquê, né? Não explica qual que é o objetivo. Eu estou fazendo isso por quê? Ele precisa entender por que ele precisa fazer, né? Receio nós temos, muita resistência no início, mas depois ela se torna uma coisa natural. À medida que você vai sensibilizando, você vai envolvendo toda a equipe, ele vendo também que faz parte de um projeto macro na instituição e que tem um objetivo não só financeiro, mas objetivo muito além do financeiro, que é o meio ambiente, né? Então, nós vamos quebrando, né, essas resistências, esses obstáculos e vamos trabalhando, claro, no dia a dia, porque a gente sabe que tem colaboradores que são mais resistentes, né? Outros não, já tem uma visibilidade maior em relação a essa questão da sustentabilidade, da cirurgia verde, enfim. Então, dependendo, né, da situação, a gente tem que realmente conversar com a pessoa, sensibilizar, levar ela, igual o Evandro falou, levar para a ponta, para ver qual que é o impacto lá na ponta do meu projeto. Né? Não é só aqui dentro da sala de cirurgia, mas o fato de você estar economizando aqui água, energia, né, insumos, olha o impacto que está causando,
né, na sociedade, na comunidade, porque o ECG não é só ambiente, né? É gestão em várias áreas da instituição, né? Então vamos falar um pouquinho aí de dentro ali do bloco operatório. Quais são as iniciativas, Evandro, aí mais voltadas mesmo para a parte de centro cirúrgico, centro de material lá no Moinhos de Vento? O que vocês podem destacar, né? Você destacou aí um programa que abrange o hospital, né? Que tem ali a questão da maternidade e o centro cirúrgico, o bloco operatório. Você gostaria de dar algum destaque em alguma ação que também tem tido um resultado, né, interessante, como você colocou aí para gente? Bom, como eu comentei inicialmente, o nosso centro cirúrgico aqui ele é composto de 18 salas. Nós temos uma produção cirúrgica que ela supera 2.000 cirurgias por mês. Em média são 2.200, 2.300 cirurgias por mês, mais os procedimentos de endoscopia, que estão fora desse número, mais as angiografias, mais os partos. Então, a nossa necessidade de movimento, de saída dessa geração de resíduos, e também a nossa necessidade de esterilização de materiais, ela é muito grande. Agora, por exemplo, na semana passada, a gente inaugurou um novo prédio. Esse novo prédio vai contemplar, por exemplo, um novo CME. A gente sai hoje de um CME bastante acanhado. Nós temos hoje uma unidade de 350 metros quadrados dentro do centro cirúrgico, uma logística muito complexa, muito quebrada, não existe um fluxo lógico. E nós estamos indo para esse novo prédio por uma área de 1.400 metros quadrados. São 2 andares com fluxos totalmente definidos, fluxo limpo, fluxo sujo, não existe cruzamento de materiais, então a gente sai de uma idade das trevas e vai realmente para o estado da arte. Então a gente tem uma expectativa muito grande de termos um ganho de produtividade, inclusive nesse processo. Nós estamos tendo para esse novo CME uma alternativa junto a um grande fornecedor que tem containers de materiais, de esterilização de materiais. A gente sai de uma lógica muito manual que tem hoje para uma lógica de esterilização por containers. Isso deve nos ajudar, inclusive, a redução no consumo de água. A água para a gente é um bem muito importante e a gente viveu uma tragédia recente, né, no ano passado, envolvendo água. Durante Sim. 17 dias, por mais que estivéssemos vivendo uma enchente, a gente ficou sem água. Vocês imaginem um hospital do nosso porte, 17 dias sem água potável. Então, a água para a gente é um bem muito nobre, a gente sentiu isso na pele o ano passado, e não paramos nem um dia o nosso processo, não deixamos de atender nenhum paciente, pelo contrário, nós tivemos outros hospitais da cidade que foram afetados pela água que invadiu realmente as instalações e muitos pacientes acabaram sendo direcionados para cá, mas a gente teve que fazer realmente algumas manobras importantes para poder sobreviver durante esses 17 dias. Então a água para a gente é um bem bastante relevante e tudo que a gente conseguir economizar de água nesse novo CME também vai ser de grande importância para a gente. E a parte dos descartes, como eu falei, a gente está com 18 salas, abrindo esse espaço do CME dentro do bloco, a gente vai construir mais 4 salas cirúrgicas. O nosso programa de robótica ele é diverso, nós temos 6 robôs operando hoje aqui dentro do hospital, então uma geração de resíduo bastante importante, e a gente tem que estar preparado na retaguarda para dar suporte a isso. Por isso que eu comentei para vocês que é tão importante esse segundo projeto, essa segunda fase do projeto de reciclagem interna, onde a gente vai querer atacar os resíduos comuns, infectantes e químicos, para que eles não saiam mais do hospital, não gerem um potencial passivo ambiental com esse resíduo circulando na rua, podendo sofrer algum acidente rodoviário, queda em alguma área de nascente de água. Imagine a exposição para a gente com um evento desse tipo. Então, tudo que a gente quer buscar é que realmente nós tenhamos o tratamento de 100% daquilo que a gente gera de resíduo hospitalar aqui dentro. E o próximo passo, a fase 2 do nosso projeto, já temos 100% do nosso resíduo reciclável e orgânico que não sai, e queremos então para esse resíduo comum, químico e infectante, também sendo tratado e transformado aqui dentro. Para aí sim nos apresentarmos como um hospital que em nada agride o meio ambiente jogando resíduo para fora dos seus muros. Gisele, um desafio muito grande, né?
Então, perguntaram aí, acho que foi uma pergunta que estava falando, né? Gera muito resíduo uma cirurgia? A gente consegue aí ter uma ideia de quantidade disso? E como reduzir o uso de descartáveis no centro cirúrgico e nas cirurgias? Existem projetos que realmente têm impactado nessa área? Então, Débora, é um desafio muito grande reduzir os descartáveis na instituição, né? E primeiro ponto é a gente mapear quais descartáveis são utilizados no centro cirúrgico, né? No centro cirúrgico e CME no geral, né? Então a gente precisa fazer o levantamento de todos esses itens para ver se a gente tá adotando ele descartável por hábito ou se a gente pode usar o permanente. Igual, vamos supor, cuba rim, cubinha, comadre, marreco, são itens que a gente pode utilizar de inox, né? E aí tem instituições que utilizam, sim, de plástico, né? Então, será que a gente não pode voltar a utilizar os de inox, né? Nós podemos também utilizar os containers ao invés das caixas embaladas com SMS. Claro que a gente tem que fazer um estudo custo-benefício disso, né? Porque a gente sabe que é um valor alto de investimento. Mas nós temos que ir por esse caminho, porque são, né, assim, de embalagem a gente descarta muito no centro cirúrgico. Uhum, E às vezes a gente abre caixas desnecessariamente. E aí a gente precisa também o quê? Otimizar o consumo. Na cirurgia robótica a gente usa muitos checklists por tipo de cirurgia, mas não só na robótica a gente tem que fazer isso, a gente tem que otimizar os kits cirúrgicos e o checklist por tipo de cirurgia para evitar que eu abra uma coisa desnecessária. uhum, Né? Igual na robótica. Quantos braços do robô que eu vou montar? Eu vou montar 4 braços? Eu vou montar 3 braços? A gente sabe que um drape hoje é caríssimo. E ele é de uhum, difícil descarte, né? Então, assim, nós temos que otimizar. Então, vou montar somente 3 braços, vou economizar um drape. Vou precisar do obturador, né, descartável? Não, não abre. Uso permanente. Se necessário, abre o descartável. E isso pode ser migrado também para cirurgias convencionais de videolaparoscopia, não só na robótica, porque na robótica a gente tem um custo muito alto, então a gente pega muito mais pesado nesse sentido da sustentabilidade, né, para não abrir nada desnecessário. Então, abrir somente sob demanda. E outra questão também é negociar com os fornecedores. O setor de compras, ele precisa qualificar os fornecedores e priorizar os fornecedores com certificações ambientais. Já está passando da hora da gente ir por esse lado, né? Então, o setor de compras tem que ser capacitado para tal, né, para poder escolher. Claro que a gente tem, às vezes, fornecedores que são exclusivos de materiais, mas nós precisamos ir por essa pegada, né? E, mais uma vez, como a gente estava conversando aqui, treinar, engajar a equipe, por que eu estou desenvolvendo essas ações, explicar o custo financeiro daquele impacto, da redução dos descartáveis e pegar, vamos supor, um relatório. Mês passado a gente gastou tanto de descartável com um projeto, nesse mês a gente já reduziu para X. Qual que foi a percentual, né, como se diz, qual a quantidade que eu consegui reduzir de materiais, né, uhum. após as mudanças. E isso, quando você divulga um dado desse, a equipe fica muito motivada, né, porque não é só o impacto, como eu já falei, não é só o impacto financeiro, mas o impacto ambiental. A gente está vendo as tragédias, o Evandro falou aí. Então, assim, não tem como mais a gente fugir dessa temática. A gente precisa realmente estudar essa temática e levar isso para dentro do centro cirúrgico CME. A Juliana ela fala assim que é muito bacana, né? Parabeniza a Sobec e também o Hospital Moinhos de Vento por promover esse tema relevante para a sociedade hoje e no futuro também. É, temos uma dúvida aqui. Os centros cirúrgicos CME geram muitos resíduos. Gemima Lopes. E a cirurgia robótica também, né? Por exemplo. Então, que vocês falassem sobre o descarte. Como é recomendado, ou quais aí as iniciativas que a gente tem para descarte das embalagens de SMS, por exemplo, que é uma embalagem aí que a gente sabe que é um desafio para questão da reciclagem também, grau cirúrgico, os grampeadores, né? Como é que estão os fluxos desses materiais que são gerados em grande volume dentro do centro cirúrgico? Quais são as iniciativas que a gente já tem? Pode falar algumas que de repente já estão acontecendo, né? Por exemplo, nos hospitais, ou que vocês têm vivenciado e que realmente têm dado bons resultados. Posso Então, começar? pode, claro. Então, primeiro ponto de tentar reduzir, né, esse impacto no meio ambiente com a quantidade de lixo e de resíduos que a gente está gerando, que eu estava falando dessa questão dos checklists, né?
os checklists são primordiais para eu não precisar abrir uma coisa desnecessária. Outra ferramenta que a gente tem é o bate-mapa. No bate-mapa, a gente consegue programar toda a programação cirúrgica do dia, né? E aí a gente consegue o quê? Otimizar as cargas das autoclaves. Né? Eu não vou ficar toda hora fazendo um ciclo, né, fora do programado, porque isso gera um gasto financeiro enorme, né, de energia, de água, enfim. A gente sabe quanto que custa um ciclo hoje, né? Então a gente precisa também programar. Então são várias ações nesse sentido, né? Tanto o centro cirúrgico como o CME para evitar. Então, evitar usar também, levar para a sala de cirurgia aquele monte de coisas. Chega o carrinho lotado de material na sala de cirurgia. Quando volta para a CME, às vezes abriu a caixa para pegar uma pinça específica. Será que não está na hora de rever os kits cirúrgicos, as caixas? Né? Na robótica mesmo, quando eu iniciei aqui em Minas, a gente iniciou com uma caixa de materiais convencionais enorme. Só que aí depois a gente foi otimizando essa caixa e deixando só realmente o que é necessário. Porque chega no expurgo da CME e o colaborador vê de, sei lá, de 40 pinças usou 10. Então, quer dizer, não está na hora de rever esses kits, né, da CME, né? E mais uma vez também, tentar, né, avaliar aí custo-benefícios containers, evitar aí o grau cirúrgico e o cover bag. A gente sabe que, né, é necessário, mas a gente pode reavaliar essas questões. Não, são várias iniciativas, né? Tanto né, da questão da água também na CME. Hoje nós temos máquinas que têm um sistema de geração de vácuo sem uso de água, que são as máquinas Aqua Zero, né? Então a gente, aqui em Minas também, quem fornece energia é a CEMIG, né? E eles têm um projeto aqui para empresas filantrópicas que eles substituem as autoclaves antigas por autoclaves novas que têm um menor gasto energético e de água. Isso é um projeto deles, é uma empresa privada que tem um projeto com a CEMIG aqui em Minas Gerais. Então, quem trabalha em instituição filantrópica pode procurar a instituição que fornece energia na sua região para ver se tem um projeto desse também. Então, são diversas ações. A gente poderia falar aqui durante umas 2, 3 horas, né, Evandro? Não, é verdade. Estava aqui ouvindo a Gisele fazendo algumas anotações aqui. O comentário que eu poderia fazer com o grupo é o seguinte: a nossa vida é feita de escolhas. A gente está equilibrando uma balança diariamente em vários temas e em várias frentes. Não é diferente aqui nessa nossa conversa. É um trade-off eterno. Eu estava lembrando aqui, há mais de 10 anos atrás, quando a gente começou a promover de uma maneira contundente e definitiva a migração do algodão para o descartável, na paramentação, a discussão era justamente essa. Tudo bem, a gente vai economizar água, a gente vai ter um custo menor, porque o algodão custa mais caro, mas aí o passivo que eu vou estar gerando de resíduo, como é que fica? Então são escolhas, são balanços que a gente tem que fazer. E isso a gente só vai conseguir com a política de dados e fatos. É experimentar. E não é só porque é ambientalmente correto que a gente vai fazer. A história toda ela tem que ser economicamente viável também. Então, de novo, é o trade-off. A gente tem que fazer esse balanço acontecer. O ambientalmente correto tem que acontecer, e nós somos aqui defensores do meio ambiente e das novas gerações. Afinal de contas, foi o meu discurso do começo da nossa fala. Mas nós temos que fazer a conta parar de pé. Nós somos filantrópicos, sem fins lucrativos, que precisamos manter a nossa organização dando resultado para perpetuar por mais 98 anos. É o que a gente quer por aqui. Então, é um balanço constante que a gente tem que fazer. A história dos SMS, dos CNTs, né, que vem embalando toda a nossa parafernália dentro de um centro cirúrgico. Aqui, por exemplo, como a gente tem uma central de transformação, a gente dá um fim social para isso. Toda essa parte desses não tecidos, por exemplo, a gente encaminha para uma cooperativa de costureiras. Elas confeccionam ecobags com a estampa do nosso projeto de sustentabilidade ambiental, e isso é revendido, gerando receita para elas. Então, aí é a conexão do ESG realmente acontecendo, fazendo com que a governança do nosso modelo, a governança do nosso projeto, se conecte a uma questão ambiental dentro da central de transformação de resíduos, gerando produtos para uma cooperativa de senhoras dentro do aspecto social. Então, esse é o fim que a gente dá. A gente está fazendo conta para container? Obviamente que sim, mas a Gisele pontuou muito bem, o custo é um custo elevado.
Então, de novo, a gente bota os dois pontos na balança e vê para que lado que a gente vai. Obviamente que tudo que eu queria como gestor, como executivo, como diretor do hospital, era chamar os nossos amigos alemães lá que tem a solução desses containers maravilhosos e fechar tudo com eles. Mas a gente não chegou ainda num ponto de equilíbrio do aspecto custo. Então a gente ainda segue com as mantas, ainda segue com não tecido, gerando esse trabalho de reciclagem dentro da nossa central de transformação. Mas, de novo, a nossa vida é todo um balanço. A gente tem que estar sempre fazendo balanço, mas principalmente direcionado e vocacionado por uma política de dados e fatos. Quanto a isso, não existem argumentos. E sempre pensando que o meio ambiente merece toda a nossa atenção, mas aquilo que é correto, ele tem que ser viável também. Complementando aqui, Débora, que o Sim. Evan estava falando do SMS, Aham. hoje também tem empresas, né, que eles recolhem esse SMS, você segrega isso no centro cirúrgico e na CME, e aí essas empresas recolhem esse SMS, transformam esse material em outros materiais plásticos. Uhum. Então, hoje nós temos alternativas também de fornecedores, por isso que é muito importante essa questão da qualificação do fornecedor. Mas a gente sabe que muitas vezes o SMS que é passível, né, de um processamento depois, de uma reciclagem, ele às vezes tem um valor de custo mais alto, né? Então a gente tem que colocar, igual o Ivan estava falando, a gente tem que colocar na balança e ver qual que é o Verdade. impacto daquilo, né? Se a empresa Uhum. vier buscar, se a gente conseguir segregar, se eles conseguirem recolher e transformar esse material para a comunidade, olha que maravilha, né? Mas será que a instituição tem condições de adquirir esse tipo de SMS? Então fica aqui a discussão, né? É verdade. Tem aqui uma dúvida que talvez seja de muitas pessoas. É o Iris. Iris Pelegrin, acho que ele é lá de Curitiba, né? Tudo bem, Iris? Aí ele está dizendo assim, ó, tenho muitas dúvidas sobre o descarte. Como deve ser feito da melhor forma? Talvez não tenha aí uma receita única, mas se vocês puderem dar algum exemplo para esclarecer um pouco, porque às vezes o descarte desse material pode deixar aí alguma dúvida. Será que, de repente, essa questão do plástico com o papel, na embalagem de grau cirúrgico, como é que ela está? Então, a dúvida aí do descarte vinculado aí, talvez, acho que até uma parte o Evandro respondeu, né, com esse programa social muito bacana, e tem algumas iniciativas que a gente já viu do SMS fazendo bolsas, materiais aí diversos, então isso é muito interessante, né? Mas esse descarte, se a gente pudesse dar uma orientação assim básica que vocês poderiam dizer sobre isso especificamente? Eu vou contar uma história bem rápida e que foi Sim. realidade para a gente nessa trajetória de mais de 10 anos do projeto ambiental. Como um hospital de 500 leitos, vocês imaginam que para cada leito a gente tinha um recipiente, né? Um descarte, né? Uma bomba de descarte ali para ser feito a separação de resíduos. Só que essa separação ela não era feita digamos assim, nas categorias adequadas. A gente jogava tudo num único ou em dois recipientes, ia para dentro de uma triagem e a partir dali, como estava tudo meio misturado, era tudo descartado como infectante, por exemplo. A partir do momento que nós colocamos 3 ou até 4 recipientes dentro de cada leito, a coisa começou com muita educação, comunicação e treinamento ser descartada de maneira correta. Isso Aham. aconteceu até com redução de custo. Porque no momento em que tu coloca tudo junto com o infectante, para descartar 1 quilo de infectante é muito mais caro do que descartar 1 quilo de comum ou 1 quilo de reciclável. Então, o simples fato de colocarmos mais lixeiras dentro dos aposentos, dentro dos leitos, já surtiu um efeito gigante lá na ponta, porque a própria equipe começou a fazer a separação correta na beira do leito, chegando na central algo já mais segregado, mais separado e com um custo menor. Então, acho que a pergunta é muito oportuna, porque vai muito disso também da conscientização e do treinamento do correto descarte lá na origem. A gente Sim. tem que ter uma consciência que precisamos, dentro da origem, às vezes 3, 4 recipientes, para que a própria origem já faça isso de maneira segregada. Sob Uhum. pena de estourar lá na ponta, lá no final da linha, lá na central de saída, onde vai ser feito o descarte, a gente colocar tudo num recipiente único e sendo sempre valorado pelo valor mais caro, que é o valor Sim. do infectante. Então, Uhum. essa foi uma realidade que a gente viveu aqui no hospital. Há anos atrás, quando a gente resolveu
colocar mais lixeiras dentro do leito, para que dentro do próprio leito fosse feito o início de uma triagem do resíduo, assim como a gente faz nas nossas casas já há bastante tempo, separando o orgânico do seco. A gente já faz isso aqui dentro do hospital também. Isso, na veia, tem uma questão econômica envolvida, porque reduz também o valor do descarte que é feito. Você quer aproveitar, Gi, e falar também? Teve uma pergunta que falou aí como descartar os grampeadores. Não sei se você tem alguma referência aí para falar um pouquinho também sobre esse material que é desafiador também, né? Descarte correto de grampeadores circulares. Só foi bem Sim. específica, né? Sim, os grampeadores, eles possuem partes metálicas, né? E muitas vezes eles são, às vezes, descartados ainda com grampos, né? Então, a gente precisa descartar ele no perfuracortante, né? E o perfuracortante tem que ser aquele de 100 litros, né? Aquele grande, onde a gente Uhum. descarta endogrampeadores, endobags, né? Os instrumentos maiores que são descartáveis. Então, é no perfuracortante. E geralmente é de 100 litros. Só que tem hospital que tem bombonas, né, Evandro? Então, mas o que eu vejo nos centros cirúrgicos, dentro dos centros cirúrgicos, é o perfuracortante de 100 litros, Tá. tá? É, tem também uma pergunta aqui da Thaís, ela está dizendo, vocês têm algum fluxo para descarte de explantes ortopédicos? Também é um desafio, né? Então, os explantes ortopédicos eu não tenho um fluxograma, né? Mas aí a gente pode depois dar uma pesquisada, uma analisada e enviar para a Thaís com o maior prazer. Sim. Também queria aí, Evandro, destacar, você falou da ampliação do seu CME, né? Ele foi de 300 e alguma coisa para 350 metros para 1.400 metros. A gente calcula, 1.400. Débora, uma expansão de autonomia da nossa capacidade de esterilização de mais ou menos uns 15 anos. Aí. Eu não quero ouvir reclamação sobre CME nos próximos 15 anos. Muito bom. E que outros ganhos, assim, que você consegue, assim, vislumbrar do ponto de vista de sustentabilidade? Que esse impacto do CME? Porque o que a gente às vezes vê, né? Que tudo no hospital passa por um processo de melhoria, por uma otimização, ganha cara nova, e o CME é o último, muitas vezes, né? O hospital expande, o centro cirúrgico cresce, o CME sempre é o último, né? E saber que tem um CME com esse salto aí, né, de tamanho, impressiona muito. Mas que ganhos aí, especificamente na área de sustentabilidade, você consegue vislumbrar com esse aumento do CME, além dessa autonomia toda que você está dizendo? Bom, eu acho que o primeiro ponto importante a comentar que já era uma decisão nossa já de alguns anos não colocarmos mais nenhum investimento no CME atual, ou seja, no CME antigo. Porque realmente era colocar dinheiro bom em algo ruim. A gente só estava se enganando, gastando dinheiro e não tendo uma solução definitiva. Como nós fizemos a revisão do nosso plano diretor em 2019, ali a gente estabeleceu as próximas edificações do hospital, possíveis ainda dentro do nosso site, e nós temos 3 prédios ainda a serem construídos, um deles é esse que foi entregue, portanto Uhum. temos mais 2. Então, naquele momento que a gente definiu a execução desse prédio, um dos primeiros pontos foi sim o CME. A gente já tinha estabelecido que precisávamos de uma nova realidade. Nós temos por propósito sermos um hospital de alta complexidade, nós queremos os casos e os pacientes com alta complexidade, Sim. e para isso sim a gente precisa de um centro de material esterilizado que seja realmente referência. Nós não nos enxergávamos crescendo e chegando onde queremos chegar com o CME atual que nós temos. Então, a partir de 2019, ele passou a ser um projeto que virou realidade. São 2 andares de subsolo desse prédio. O prédio começa pelo CME, são 2 andares de subsolo que ficam conectados praticamente no mesmo nível com o centro cirúrgico, uma logística muito próxima de abastecimento. Então, ele nasceu realmente como a base desse prédio. Obviamente que o prédio ele não pode ser somente gerador de despesa, e o CME, no nosso caso, é um gerador de despesa. Ele até pode não ser gerador de despesa se nesses 15 anos que eu ainda tenho de Sim. autonomia, eu, por exemplo, optar por vender serviço. E é uma possibilidade que existe. Nós Uhum. podemos vender serviço de esterilização. Aí ele Sim. viraria um centro de resultado. Mas não somente o CME, eu teria que agregar a esse prédio geradores de receita. E nós agregamos um prédio de altíssima complexidade.
ele tem 33 leitos de terapia intensiva e mais uma nova área de hemodinâmica. Hoje a nossa hemodinâmica tem 2 salas e no novo prédio nós vamos para 4 salas. Então ele duplica a nossa capacidade hemodinâmica, tanto na área cardíaca como neuro, vascular e outras tantas especialidades. Então, mas acho que respondendo a tua pergunta, a concepção desse prédio, ele nasceu realmente pela concepção e pela necessidade de um novo CME. O prédio ele é todo ele feito dentro de características LEED, que são construções sustentáveis. Nós temos a certificação LEED para ele. Tudo que a gente comentou rapidamente aqui, nós temos também água de reuso, nós temos fachadas ventiladas para melhorar o conforto térmico, iluminação de LED com economia de energia, ou seja, ele é todo feito numa pegada ambiental com certificação LEED. Então, ele já nasceu e foi concebido com essa ideia, mas tendo realmente o CME como o grande alicerce, não somente físico do prédio, mas intelectual também. Gi, acho que tem uma pergunta que você pode contribuir também. Fluxo para descarte de pinças robóticas. E qual é mais um, só para a gente também poder estar otimizando aí, né, o seu tempo para você falar para a gente, que frentes que a gente pode trabalhar a sustentabilidade no centro cirúrgico, no CME, né, sim, para a gente poder também já entender mais ou menos como é que é essa possibilidade. E você comentar um pouquinho aí do descarte das pinças Sim. robóticas. Então, vamos começar aqui sobre essas frentes, né, de sustentabilidade, que são muitas, né? Vamos dividir aí centro cirúrgico e CME, porque são muitas frentes, né? Sim. É muita coisa. Começando aí pelo centro cirúrgico, pessoal, a gente entra com um grande vilão aí dos gases medicinais e anestésicos, que é o óxido nitroso, né? Então, ele é um gás altamente poluente, né? Ele é 298 vezes mais poluente do que o CO2, então ele é altamente poluente. Então, ele fica muitos anos na atmosfera para ser degradado. Então, ele contribui muito para a degradação da camada de ozônio. Então, a gente tem que tentar reduzir o máximo possível a utilização do óxido nitroso dentro do centro cirúrgico, tá? E dentro dos protocolos internacionais, destaque, sim, como um dos primeiros lugares, com prioridade. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa tentar reduzir ou retirar completamente o óxido nitroso. Muitas vezes a gente não consegue retirar completamente. E aí a saída muitas vezes está tirar o óxido nitroso das redes, das réguas de gases e colocar em cilindros. E tem muitos hospitais no Brasil fazendo isso, né? Então a gente tem que tentar reduzir o máximo possível nesses gases, né, poluentes, né? E também, claro, também trazer o quê? Minimizar o desperdício de medicamentos, abrir Uhum. somente o necessário e não abrir aquele tanto de medicação. Muitas vezes o técnico de enfermagem ou o enfermeiro abre aquele tanto de medicação e no final você vê que as ampolas estão cheias, né? Muitos materiais ali cheios. Outra coisa também no centro cirúrgico, o uso racional de água em relação àquele fluxo de lavagem ali das mãos, né? Colocar os sensores, temporizadores, né? E eu acho que até alguém, né, comentou aqui a questão do reaproveitamento da água da chuva, que pode ser utilizado nos sanitários, no sistema de refrigeração, né, do próprio centro cirúrgico. Claro que todos né, com os estudos necessários aí. A questão do consumo consciente de insumos que a gente já havia falado, para reduzir. Será que a gente precisa usar um fibrocoscópio descartável? Né? Então a gente precisa reanalisar essas questões, né? Revisando os kits. E a questão também de estoque, que eu vejo muito. Muitos itens perdendo nos estoques de OPME por validade, por vencimento. Então, fazer aquele giro de estoque inteligente, né? Que é o quê? Colocar o material que vai vencer na frente. Né? E etiquetar com etiqueta vermelha, fluorescente, o que for, para chamar a atenção do colaborador, pegar aquilo ali primeiro e depois pegar o que vai vencer por último. Né? A gente faz isso muito na robótica também. Em Muito bom. relação à climatização, a gente precisa treinar a equipe, né, para desligar o ar-condicionado. Claro que isso vai depender muito do se é ar-condicionado central, se consegue desligar por sala. Se conseguir, ótimo. No momento que a sala não estiver sendo utilizada, e salas que podem ficar com o ar-condicionado desligado, desligar o ar-condicionado. As salas que não estão sendo utilizadas, sala de recuperação, às vezes não tem nenhum paciente, vamos desligar. Isso é tudo educação do colaborador. E outro item também no centro cirúrgico, que é garantir o quê? A manutenção preventiva desses equipamentos de climatização. Porque ele vai vazando e vai gerando um gasto energético maior. Né? E também na CME,
né? São tantas coisas, né, Débora? Na CME, primeira É. coisa, né? As máquinas sustentáveis, que eu já falei, a questão preventiva, né, dos equipamentos para ajustar os parâmetros ali das máquinas para evitar um consumo né, excessivo de energia e de água, enfim. Otimizar as cargas, né, de autoclave que a gente já falou e desligar as autoclaves quando possível, né? A gente sabe que isso é quase impossível, mas pode ser que tenha um tempo ali para poder desligar. A questão das embalagens, a gente já falou sobre a questão do grau cirúrgico, dos contêineres. Queria focar também nos produtos químicos, né? A gente sabe que são muitos temas, mas os produtos químicos, substituir esses detergentes, enzimáticos, desinfetantes por versões biodegradáveis, né? Uhum. Soluções mais sustentáveis. Sim. E também uma coisa que acontece muito, treinar a equipe da CME para as dosagens corretas. Porque muitas vezes está utilizando aquela dosagem ali em excesso, né? Então, assim, está descartando isso na rede de esgoto. Então, a gente precisa também garantir esse correto descarte de soluções, né? Ali na rede de esgoto. E, por fim, na CME, a gente precisa também manter as autoclaves, lavadoras, termodesinfectoras calibradas, bem reguladas, para sua eficiência máxima e gastar menos energia e água. E outra coisa de manutenção também que muita gente esquece. Quando a gente não realiza manutenção preventiva dos instrumentais, Pessoal, nós caímos. É, acho que foi assim um tema muito relevante e a gente teve uma queda logo no início da live, mas eu queria entrar só para a gente poder fazer aí né, uma despedida aqui dos nossos. A live teve um alcance muito bom, muito relevante. Eu agradeço muito a vocês, né? Que pena aí, Gisele, né? Tivemos aí esse problema agora no final da live, mas eu estou dizendo o quanto foi importante o tema e quanto engajou os nossos participantes e só, né, realmente dando aí a chance de você, né? O Evandro ainda não teve, não sei se ele vai conseguir reconectar, mas aí dá a chance de você poder também se despedir, né, do pessoal que acompanhou a live, ficou salva, tá, gente? Ela vai ser compartilhada, vocês podem assistir, estava muito bacana. Gisele estava falando, né? Acho que agora só a gente encerrar, se tiver mais alguma coisa, Gi, que você queira complementar. ótimo. Eu estava falando da questão da manutenção preventiva dos instrumentais, né? Que é importante que quando a gente manda para o centro cirúrgico, às vezes uma pinça que não corta, uma tesoura que não corta, uma pinça que não apreende, então a gente tem que fazer os testes de funcionalidade, porque se você manda para o centro cirúrgico uma pinça assim, você vai abrindo embalagens, embalagens até você achar uma que está apta. Então a manutenção preventiva também, ela é essencial para a sustentabilidade, né? Para evitar esse reprocessamento desnecessário de materiais e, claro, o treinamento e a cultura organizacional, né? Então, são muitas ações, né, Débora? São muitas ações que devem Sim. ser realizadas aí no Centro Cirúrgico na CME, mas a gente está à disposição aí para poder tirar dúvidas e para poder marcar um outro momento aí para a gente poder, né, continuar conversando. Evandro entrou, a gente vai então fazer uma breve despedida aí. Né, tava muito bacana, né? Que pena que caiu, mas aí a gente já fechou aqui a ideia da Gisele e acho que quero dar né, uma possibilidade de cada um de vocês fazer uma última fala para a gente poder se despedir e finalizar nossa live, finalmente. Eu só Quer ia comentar, começar? antes de cair, eu ia comentar em cima da fala que a Michelle estava fazendo. Para a gente aqui também o óxido nitroso é um grande vilão. Ele foi o maior ofensor do nosso último inventário de gás de efeito estufa no escopo 1. Então a gente já tem um alinhamento com a superintendência médica, com o Dr. Nazi, que é meu colega aqui de superintendência, e com o chefe do serviço de anestesiologia, e a gente vai realmente eliminar o óxido nitroso do uso aqui no hospital. Nós já temos bons exemplos, não só no Brasil, como fora do Brasil, dessa prática. Então a gente já saiu da régua, está no cilindro e vai sair do cilindro e vai para o zero agora. A gente realmente vai usar outras alternativas para qualquer tipo de sedação e não mais a utilização desse óxido nitroso, que é extremamente agressor ao nosso meio ambiente. Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pela chance de estar aqui nessa noite com vocês. Foi muito bom, foi excelente.
Eu fico à disposição de quem quiser fazer contato comigo, quiser fazer contato Ótimo. aqui no hospital para conhecer um pouco mais dos nossos projetos, das nossas ações, do que a gente anda aprontando por aqui. Sintam-se à vontade, vocês estão em Muito casa, me bom. procurem, que vai ser um prazer recebê-los aqui em Porto Alegre. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Débora, com você, Evandro, discutindo um tema tão essencial para os nossos centros cirúrgicos e CMEs, né, e para o hospital como um todo, né, para a comunidade hospitalar como um todo, que é um tema que é pouco discutido hoje, né? Uma das perguntas que a Débora fez, né, muitos enfermeiros, muitos médicos, muitos gestores não têm conhecimento da profundidade desse tema, de todas as ações que podem ser tomadas, então é um tema que requer muito estudo, requer realmente um investimento, um engajamento da diretoria. E que bom, né, Evandro, que a gente tem lideranças como você que engajam esses projetos, né, que levam esses projetos adiante, porque eu já vi muitos projetos morrerem, né, por falta de envolvimento da alta liderança. Então, parabéns pelo seu trabalho e eu só tenho a agradecer a Sobec pela oportunidade. Muito obrigada. Gente, foi uma honra muito grande participar desse tema. A gente tem desafiado os profissionais de saúde, os futuros profissionais de saúde, a pensarem em sustentabilidade como algo muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Então, a gente fica feliz de ver tantas iniciativas que já estão sendo feitas. Às vezes a gente acha que faz, mas é lá do outro lado do Atlântico, lá do outro... mas está fazendo aqui no nosso país. Isso enche a gente de orgulho, de alegria, saber que existem tantas iniciativas tão interessantes. Eu tenho certeza que de norte a sul do país a gente vai encontrar muita coisa interessante e muitas iniciativas de sustentabilidade. Quero agradecer muito aos nossos convidados, vocês abrilhantaram a nossa discussão de hoje à noite. Foi um prazer ter vocês aqui, Gisele, Evandro, que possamos nos encontrar pessoalmente em breve. Quero aqui reforçar nossos últimos recadinhos, aí aproveito o segundo lote da inscrição no Congresso. Vai ter Congresso em São Paulo esse ano, vai ter, se Deus quiser, o ano que vem também, né? A gente está planejando, já começando a pensar no nosso evento do ano que vem. A gente nem fez, agora já estamos pensando no ano que vem, né? Mas é isso, porque a gente, né, também trabalha com sustentabilidade aqui dentro da Sobec, do ponto de vista social, de educação, de capacitação, de comprometimento, tudo isso que faz parte também de conscientização do profissional. Então, para nós da Sobec é uma causa, é o despertar sustentável, o despertar de uma consciência. A consciência, muitas vezes, ela precisa ser despertada, né? Às vezes a gente está dormindo e as coisas estão acontecendo, né? Então, é muito legal esse tema do despertar sustentável. Então, não esqueçam, visitem as nossas mídias, acompanhem a Sobec. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada. E qualquer dúvida, também vou acompanhando, né, Gia? A gente Isso periodicamente aí. está postando aí e compartilhando conteúdos de sustentabilidade. Evandro está mais do que convidado a participar também, tá bom? Gente, Sempre que muito convidado, obrigada. estarei com vocês. Será uma Com honra. certeza. Gente, muito obrigada. Boa Obrigada, noite pessoal. e Boa até a noite. próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Boa noite, pessoal. Boa Beijo, Débora. noite. Boa noite, pessoal. Evandro. Boa noite Tchau. a Tchau, todos. Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau.